Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar convosco esta ferramenta que nós estamos a desenvolver internamente à PwC. Trata-se de uma ferramenta de Process Mining baseada em tecnologias open source, neste caso R. Esta ferramenta está ainda numa fase de protótipo, como o Guilherme referiu, e, portanto, acaba por ser natural se, durante a apresentação, detectarem uma outra situação ou uma outra oportunidade de melhoria, portanto, elas já estão a ser endereçadas naturalmente. Em todo o caso, esta ferramenta tem como principal objetivo ser uma alternativa às ferramentas de referência do mercado, permitindo uma visibilidade real daquilo que são a execução dos processos dentro das organizações. Obviamente isto tendo em conta aqui um TCO ajustado àquilo que é a realidade do mercado português. Antes de avançar para a demonstração propriamente dita, eu gostaria de fazer aqui um pequeno enquadramento e começando aqui pelos desafios que nos levaram, enfim, a avançar com esta ferramenta. Desde logo, e o principal, obviamente, é obter a visibilidade sobre a execução real dos processos. E real, porque muitas vezes nós temos uma ideia pré-concebida de como é que os processos acontecem nas organizações e nós sabemos que as pessoas tendencialmente conseguem ter bastante criatividade na forma como executam as suas tarefas do dia-a-dia e, portanto, é necessário aqui ter uma abordagem mais estruturada à forma como obtemos essa visibilidade e, portanto, a forma como achamos que faz sentido é efetivamente através dos dados e fazendo esse deep dive nessa informação. Pelo caminho, obviamente, responder aqui a algumas perguntas que estão associadas a este macro-objetivo, digamos assim, que é, obviamente, perceber como é que os processos são realmente executados, quais é que são as suas variações, qual é o impacto de cada variação, quem executa cada processo e de que forma. De forma a dar resposta a estes desafios, nós então desenvolvemos uma ferramenta de Process Mining, como eu disse, portanto, com recurso à tecnologia open source, neste caso R, e que na prática permite a importação de dados reais, das execuções então dos processos, independentemente dos sistemas de onde esses processos enfim, escrevem os seus dados, permite ter uma análise dinâmica de variáveis e, portanto, desta forma a ferramenta consegue se adaptar a diferentes realidades, a diferentes necessidades em termos das diferentes organizações e também dos diferentes departamentos. Obviamente, um mapeamento e uma análise visual das várias execuções, além de uma análise estatística e também de antecedentes e consequentes dessas mesmas execuções. O objetivo último é, obviamente, que esta ferramenta possa servir de suporte à gestão dos processos das organizações, medindo o impacto dessas variações, assim como identificando possíveis melhorias que possam existir e que certamente existem em todos os processos e, mais uma vez, com um TCO que seja competitivo à nossa realidade. De um ponto de vista da arquitetura, a solução é relativamente simples, portanto, ela pode ir buscar informação a qualquer um dos sistemas da organização, sejam ERPs, CRMs, outros. Esses inputs serão então estruturados na forma de um Excel ou de um CSV, que será então carregado dentro da aplicação. A aplicação essa que depois será consultada via web pelos utilizadores, no qual podem navegar nas diferentes análises que estão disponíveis e fazer então o deep dive sobre essas execuções dos processos que então foram importados. Sem mais demoras, nós passaríamos então agora a mostrar um vídeo exemplificativo da execução típica desta ferramenta. Portanto, relembramos que se trata de um protótipo e, portanto, oportunidades de melhoria existem e já estão a ser endereçadas. Portanto, isto é o ecrã de entrada da aplicação. É aqui que a importação do fecheiro acontece. Vamos agora ver um exemplo de um fecheiro que pode ser importado na aplicação. Este fecheiro tem aqui um conjunto de colunas, desde logo o próprio processo,
portanto, ou seja, podem importar vários processos numa única vez, o ID da atividade, a atividade, o ID da execução, a data de execução e o departamento. Neste caso, o departamento. Portanto, as primeiras 5 colunas são fixas e têm que ter esta estrutura. As restantes colunas, que neste caso só temos o departamento, mas poderiam ser quaisquer dimensões que façam sentido ser analisadas pela organização. Por exemplo, a pessoa, a geografia, o que for, ou todas elas. Ainda aqui no ecrã de entrada da aplicação, temos aqui um conjunto de indicadores relativos ao próprio fecheiro, desde logo o número de linhas que foi importada, o número de execuções dos processos, de todos os processos que constam do fecheiro, o número distinto de processos, assim como o número distinto das atividades que nele constam. Vemos também aqui uma amostra do fecheiro que foi importado e, portanto, acaba por ser esta o ecrã de entrada e o primeiro contacto que o utilizador tem com a ferramenta. Evoluindo aqui na nossa apresentação, podemos aqui ver um ecrã que apresenta aqui alguns indicadores macro sobre os próprios processos que foram importados. Ele permite segmentar a análise pelo processo, portanto, neste caso o fecheiro tinha o processo de vendas e o processo de compras, assim como permite escolher qual é que é, enfim, o trace ótimo, portanto, a sequência de atividades ótima para cada um dos processos. Ele previamente sugere uma execução com base naquilo que é estatisticamente mais frequente, e vemos ali que, no caso das compras, temos 48% de compliance com base nesta sequência de atividades. Vemos também que o compliance tem vindo a subir ao longo do tempo, mas que tal poderá vir a ser justificado pelo facto de o número de execuções do processo ter vindo a decrescer também ao longo do tempo. Entrando agora no próximo ecrã da aplicação, nós vemos então aqui o mapeamento, mapeamento real, portanto, com base nos dados que foram inseridos, da informação dos processos. Portanto, uma perspectiva visual, eu diria que bastante fácil de interpretar. Podemos segmentar a informação aos diferentes departamentos, neste caso, portanto, e poderíamos eventualmente segmentá-la com base em qualquer dimensão que o fecheiro contivesse. Neste caso, vamos aqui focar-nos no processo de compras para a informática, para o departamento de informática. Embora, lá está, como eu disse, tínhamos aqui a possibilidade também de ver outros processos, neste caso o processo de vendas, que também já tinha referido anteriormente. Neste caso, podemos ver que 80% das vezes o processo começa com uma requisição interna, no entanto, 20% das vezes ele começa com a recepção da fatura. Portanto, desde logo vemos aqui alguma divergência dentro de um próprio departamento. Vemos também que nem todas as ações ou todas as atividades são executadas da mesma forma. Portanto, vemos que para 220 recepções de fatura, nós apenas contabilizamos 180 recepções de material. Aqui podemos ver, efetivamente, os diferentes traces, portanto, as diferentes sequências de atividades que constam do fecheiro. Vemos que existem 3. 70% das vezes é executado o trace, digamos, o trace ótimo, mas vemos que também que 20% das vezes todo o processo se resume à recepção da fatura e ao pagamento, o que obviamente não está compliant com aquilo que deveria acontecer. Aqui podemos ver a relação entre atividades antecedentes e consequentes. Portanto, podemos ver que após uma requisição interna, 100% das vezes vem uma ordem de compra. Podemos também ver que a seguir ao pagamento, 100% das vezes o processo termina. Portanto, 100% das vezes o pagamento é a última etapa do processo. Vamos então avançar para o próximo ecrã. Podemos então aqui ver uma análise estatística dos tempos médios de duração dos dois processos carregados em dias. Portanto, vemos que o processo de compras e o processo de vendas não têm uma diferença significativa em termos do tempo médio de duração em dias. Podemos também ver, enfim, uma análise estatística mais aprofundada de cada um dos dois processos que foram carregados.
Entrando em detalhe nas atividades, e portanto aqui podemos enfim, fazer esta análise tanto por departamento, como pela execução, portanto pela sequência de atividades, como pelo mês, podemos ver que o Departamento de Informática e o Departamento de Recursos Humanos são aqueles que acabam por ser mais eficientes na execução destes processos, portanto em termos do tempo que o demoram a fazer. Do ponto de vista temporal, vemos que abril e agosto acabam por ser os meses em que foi investido menos tempo na organização, ou pela organização, na execução destes dois processos. A sequência de atividades e o detalhe das atividades, portanto, seriam ecrãs equivalentes a este, mas obviamente a um detalhe das atividades, e portanto acaba por ser esta a informação ou o detalhe mais relevante neste momento. Portanto, eu diria que com isto acabamos a nossa apresentação. Esperamos, obviamente, que tenha sido interessante. Caso entendam, enfim, querer um bocadinho mais de detalhes sobre isto, mais informações acerca desta ferramenta, obviamente teremos todo o gosto em fazê-lo. Portanto, basta entrarem em contacto connosco. E pronto, da minha parte, resta-me agradecer.